Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Este é o Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram ao longo da semana aqui no Venture Capital brasileiro. Meu nome é Muripinho, sou fundador da Investidores VC e esta é mais uma sexta-feira que a gente traz as notícias quentinhas para você. Esse time com Cauê Callas, Guilherme Irata e Ana Flávia, nossa head de conteúdo e curadora do podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Big Deals. É isso mesmo, mais uma sexta-feira aqui recheado de boas notícias. Então você já sabe, pega seu cafezinho, fica com a gente até o final para você não perder nada. Estamos começando amanhã, agora são 8 horas e 54 minutos. Repita. 8 horas e 54. O Big Deals está no ar. A gente vai abrir as notícias dessa semana falando de fintech, matéria do Startups, do jornalista Leandro Miguel Souza. Velotax capta 125 milhões para crescer além do imposto de renda. A Velotax levantou 125 milhões de reais em uma rodada Series A liderada pela QED Investors, Valor Capital e Picos Capital, nomes de peso aí do cenário global que raramente investem sem enxergar potencial real de escala, tá? O capital agora vai permitir a fintech expandir sua atuação, indo além da tradicional declaração e antecipação e restituição do IR. O novo foco agora é crédito pessoal, empréstimo consignado e um super app integrado de serviços financeiros com, claro, AI no centro da análise de risco. Com a entrada agora desses executivos experientes da empresa, como Geru, Crefisa, Superfin e Creditas, a Velotax sinaliza uma aposta agressiva em execução e governança. Agora eles querem escalar a operação de produtos com margens menores e riscos maiores, sem perder a confiança no usuário que já conquistou na época ali do IR. Os próximos passos também passam por construir uma oferta diversificada focada em educação, seguros e renegociação de dívidas, mirando aí o consumidor que quer ter tudo isso em um único aplicativo. A Velotax ela já conseguiu provar que ela consegue ganhar a confiança do cliente fazendo simples, né? E o brasileiro tem muito medo nessa hora do imposto de renda, de cair na malha fina. Agora eles precisam provar que tem pulmão, tecnologia e canal para escalar esses múltiplos produtos deles. Dinheiro eles têm, né? Acabaram de captar. Mas o que me traz relevância aqui nessa matéria, Aninha, é que eu sei que todo mundo está virando crédito, a gente fala isso toda semana. Mas eles têm o seu imposto de renda. Eles sabem tudo. Então, se tem alguém que consegue fazer um score do seu patrimônio, do que mudou, do quanto você tem no banco ou não tem, são eles. Então, de todas essas últimas que a gente tem falado aí nas últimas semanas, eu gostei aqui dessa combinação de informação com inteligência artificial para oferecer créditos no final do dia. E nós seguimos de matéria de InsurTech, do startups.com.br. Matéria do jornalista Leandro Miguel Souza. Darwin levanta 102 milhões de reais e quer R$1 bilhão de receita até 2026. A Darwin Seguros acaba de levantar 102 milhões em uma rodada Série B liderada pela Vinta de Investimentos. O objetivo do aporte é turbinar iniciativas de inteligência artificial e acelerar o desenvolvimento interno, mantendo um foco em eficiência operacional e experiência para corretores e clientes. Também participaram da rodada CVC do IRB, Equiwall e ex-fundadores de várias startups. O modelo de negócio da Darwin é focado em seguros veiculares. Eles apostam em tecnologia de inteligência artificial no relacionamento com corretores. Ao contrário do que muitas insurtechs que tentaram matar esse intermediador, eles decidiram apostar numa boa relação para que ele continue nessa jornada aí de confiança com o cliente. A estratégia vem mostrando tração, a empresa multiplicou o faturamento por mais de 20 vezes em 2 anos, chegando ao recorde de 41 milhões de reais no último ano, estabelecendo como uma meta de curto prazo bater 150 milhões de reais em 2025, Aninha, com mais de 50 mil veículos segurados. Matéria grande aí, né? Quando uma insurtech brasileira levantando 100 milhões de reais com AI e apostando no canal do corretor, a gente precisa prestar atenção, né? Porque é muito longe do mercado, né? Aqui na matéria até eles comentam sobre os Estados Unidos, que a tendência lá é realmente você tirar o papel do corretor, ser esse self-service ali, né? A Lemonade é um dos exemplos disso, mas aqui no Brasil o corretor ainda é peça-chave, né? Você vai comprar seu carro, já está ali, o corretor já está junto com você para fazer o seguro, você tem essa segurança também de qualquer coisa, você tem um telefone para quem ligar, você tem um suporte
suporte ali, um auxílio. E eles entenderam esse game e foram nesse sentido contrário de não vamos tirar o corretor, né? Não vamos jogar contra ele, ser só uma plataforma de assine aqui seu seguro, mas colocar eles no jogo. Isso é interessante para a gente ver essa tendência e, né, com esses 100 milhões agora e já crescendo 20 vezes em 2 anos, estão mostrando que estão no caminho certo aí, diferente. Exatamente. E a gente segue nas matérias falando aí de AI, um pouquinho aí de SaaS também, matéria do Startup da jornalista Cecília Ferraz. Driving capta 750 mil em rodada Anjo. A Driving, focada em inteligência artificial para a tomada de decisões corporativas em tempo real, captou 750 mil em uma rodada Anjo, apenas 2 meses após iniciar suas operações. O modelo de negócio dele se baseou em uma plataforma SaaS com integração direta a ERPs, bancos de dados e planilhas. Isso elimina aquelas camadas intermediárias com data lakes em muitos casos e oferece respostas instantâneas a custos menores para a empresa. Já são centenas de usuários ativos, eles têm mais de 25 mil conversas processadas e uma taxa de alucinação, né, quando a AI dá louca nela aqui, inferior a 1%, que indica aí robustez para o mercado. E os próximos passos deles agora com a captação é escalar além do Brasil. Eles têm planos ousados ali de projetar expansão para a América Latina, Europa e Oriente Médio nesses próximos meses, sinalizando essa ambição global com essa tecnologia. E a meta deles é clara, eles querem se posicionar como referência em AI aplicada a negócios. E agora disputando no mercado global não é para qualquer um não, tá? A gente vê cada vez mais tese dessas plataformas fazendo justamente esse core do cliente, né? Empresas de enterprise AI nos Estados Unidos, por exemplo, a Palantir, que é lá do Peter Thiel, crescendo mais de 60% nos últimos anos. Então, o mercado brasileiro ele tem muito espaço para isso. A gente sempre fala o quanto que, apesar de estar todo mundo falando de inteligência artificial, ainda é baixa a adoção aqui, se a gente compara com a Fortune 500 companies lá fora. Então, temos um baita de um laboratório para que essas empresas brasileiras consigam entregar da mesma forma que as empresas americanas estão comprando tecnologia. A gente foi lá para o Vale do Silício e a gente falou. A gente passa e a gente vê outdoor de empresas falando sobre Big Data, inteligência, AI, agentes. Aqui no Brasil, as startups ainda têm um desafio de conseguir entrar dentro dessas grandes empresas. E aqui a pergunta é simples. As inteligências artificiais, as soluções, transformam, né, o P&L do cliente, conseguem fazer ele produzir mais, economizar mais recurso ou produzir, gerar mais receita? A Driving parece que responde isso com dados. E agora é hora deles acelerarem isso no go-to-market pós-captação. Nós seguimos matéria de Martech, matéria do valor econômico. O jornalista não foi informado, então deve ser aqui da redação. Empresa de marketing de influência Spark compra startup de AI por 8 milhões de reais. A Spark, referência no marketing de influência no Brasil, reforça o seu posicionamento tecnológico e adquire a Human Data, startup focada em inteligência artificial e ciência de dados por 8 milhões. A transação ocorre no cenário forte de tração. Em 2024, a Spark registrou aumento de 86% na receita, alcançando mais de 300 milhões de reais, o que mostra o apetite do mercado por essas soluções data-driven, que nem a gente falou na matéria anterior, mas aqui para comunicação. A Human Data, por sua vez, atua com análise avançada de comportamento digital, oferecendo modelos preditivos e insights que permitem otimizar campanhas de influência e segmentações de público. Com a aquisição, a Spark pretende integrar inteligência artificial em todas as etapas do projeto de marketing, ampliando a oferta de analytics proprietária para marcas e influenciadores. Aqui eles pegam no calo, né? Como a gente aqui da comunicação e marketing, a gente sabe que otimizar a campanha é o grande desafio, né? A gente conseguir acertar, e marketing tem muitos dados, né? Muitos números, muitas métricas. Cada etapinha do funil, cada ciclo tem 50 mil hipóteses e métricas ali para ser avaliadas. Então, eles olharem AI para isso, e é como você comentou, né, na última matéria, a gente tem falado sobre isso, mas eles foram específicos aqui em um segmento. Vamos pegar a dor do marketing aqui, esse ciclo, e também o marketing, a gente sabe, né? Quem entende bem do ciclo tem margens apertadas e depende de inovação contínua, né? Você não pode fazer uma super jogada nova no marketing, porque isso dá errado. Como é que a máquina não pode parar, né? Então, são pequenos, sempre pequenos parafusinhos no marketing que precisam ser ajustados, e eles estarem olhando para esse setor de colocar AI, transformar esses dados, se eles conseguirem trazer esse ROI para o segmento, eles vão ter golaço aí. E principalmente essa questão de
influenciadores digitais, né? A gente fala de influenciadores que vendem tanto no canal digital, etc. Mas o approach, o analytics, medir isso ainda é na planilha, Aninha. De vez em quando eu recebo contato de algumas agências querendo fazer uns patrocinados, etc. E assim, o controle é todo no Excel, o contato é todo pelo WhatsApp, a ligação. É como se a gente estivesse falando de 20 anos atrás. Eles agora trazem um pouco mais de tecnologia para esse mercado. E agora a gente segue falando aí de Sport Tech, matéria do Pipeline Valor. Também não tem jornalista, então provavelmente da redação. São Paulo ótimo, né? São Paulo Futebol Clube lança Inovação Ventures para investir 11,6 milhões em Sport Techs. Faz tempo que a gente não fala sobre Sport Techs aqui no Big Deals, mas temos matéria, hein? O São Paulo Futebol Clube apostou alto agora com Inovação Ventures, uma iniciativa para captar 11,6 milhões de reais e acelerar até 50 startups ligadas ao esporte e o entretenimento até 2030. A primeira rodada busca levantar 3,2 milhões de reais. E o foco do programa são startups em estágio seed, já validados, gerando receita, mirando soluções para smart stadiums, engajamento de torcedores, gestão de arenas, performance de atletas e uso de tecnologias como AI, VR e gamificação. O programa visa também atrair startups do Brasil e do exterior, com suporte completo para acelerar a rodada Series A e B e transformar o São Paulo aí num clube mais inovador das Américas. Eu acho muito importante os clubes brasileiros que, se a gente for perceber nos últimos anos, os clubes brasileiros deram uma modernizada, né? Os clubes ficaram um pouco mais profissionais, a gente começou a ver um pouco mais de gestão. Alguns presidentes de outros países vieram se apoderar de alguns clubes. Parece que enxergaram esse potencial nos clubes brasileiros e principalmente na profissionalização do esporte. Lá fora a gente já tem times como Barcelona, Bayern, Manchester City, que já têm os seus programas de inovação e tem muita tecnologia nisso, Aninha. Desde mapeamento de campo, performance, alimentação, o atleta, o estádio, o engajamento dos públicos, o token, né? Tem muitos clubes fazendo seus tokens por torcedores. Agora, quando a gente lê a matéria aqui, pelo que você leu e eu consegui dar uma olhada antes da gente começar a gravar, ainda não tem nada captado. Ou seja, ainda é um plano de abrir via crowdfunding, não sei o quê, para captar, para investir. Então, na verdade, é o São Paulo emprestando a marca dele para tentar, com o público, tentar captar isso. Mas como é que vai ficar essa questão, entendeu? Não deveria ser um asset do próprio São Paulo ou dos investidores do São Paulo para que a gente pudesse ver o São Paulo investindo em startups que melhorassem a operação dele? Senão, qual que é o objetivo aqui? É só trazer uma marca e falar que vai criar um fundo e talvez ter o sucesso na captação para aí começar a investir? Então fica aqui a minha provocação também de que a gente quer ver todos os clubes brasileiros, Série A, Série B, com seus programas de inovação, isso seria maravilhoso. Mas a gente também quer que eles coloquem um pouquinho do pezinho na água, o skin in the game, né? Se a gente vai propor, trazer inovação, então por que os times não falam? E nós, por exemplo, Flamengo, adoraria o meu Mengão fazendo isso, falando, vamos investir 20 milhões do nosso caixa para trazer inovação para o clube. Mas o Flamengo tem dinheiro, né? E nós seguimos de matéria de EdTech no veículo startups.com.br do jornalista Leandro Miguel Souza. Ementor levanta rodada para expandir plataformas de mentorias. A Ementor, startup que desenvolveu uma plataforma em que empresas podem oferecer mentorias para o desenvolvimento de talentos em suas organizações, acabou de anunciar uma rodada para financiar seu plano de expansão. Com o aporte, liderado pela Stamina Ventures, o plano da empresa é alcançar um número ainda maior de clientes e se tornar o maior ecossistema de mentorias do país. A Mentor já soma 1.500 empresas atendidas, 40 mil mentorados e uma rede de 2.500 mentores, focados em empresas médias e grandes, especialmente via RH e treinamento e desenvolvimento em universidades corporativas. O modelo de negócios combina licenciamento white label e oferta de serviço ponta a ponta. Isso garante a flexibilidade junto às organizações, um diferencial bem relevante que eles têm em frente à concorrência. Os próximos passos envolvem ampliar a equipe, acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial e melhorar todos esses resultados do matchmaking entre as mentorias e os mentorados, Aninha. É um bom movimento, a gente sabe, nessa cultura de aprendizagem é super estratégico para as empresas. Se a gente for considerar agora com esse mundo de AI, né, a todo mundo tudo agilizado, tudo automatizado, tem ainda esse olhar do humano, do conhecimento, do desenvolvimento. Isso ajuda a ser governança, a ter know-how ali para o time e principalmente redução de turnover, né? A gente tem um mercado global que movimenta mais de 400 bilhões só em corporate training, né, mundial, esse dado de 2024. Então tem muito dinheiro ali para esse treinamento de equipe. Eles estão olhando para isso interessante e
esse modelinho white label aí é interessante. Vamos ver esse ROI de escala, né? A gente tem muito essa jornada de como é que a gente ensina o colaborador, como é que a gente desenvolve, né? Os setores de RH começam a olhar bastante para isso. Eles trazendo isso dentro de casa e com essa escala aí de AI junto com esse matching aí, pode fazer muita diferença. Animal, perfeito. E para a gente fechar as notícias dessa semana, vamos falar aí de Venture Capital e do movimento de secundárias. A gente comentou um pouquinho semana passada e tem mais matéria sobre isso essa semana. Matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Aurea Capital prepara novo fundo de secundárias. A Aurea Ventures, veterana em operações secundárias, está levantando um novo fundo com uma meta entre 300 milhões e 400 milhões de reais para comprar participações em empresas B2B e SaaS em fase de crescimento. O foco do fundo está em empresas recorrentes, resilientes e já lucrativas, que têm receita acima aí dos 30 milhões de reais e com centenas de clientes. A Aurea ela entra como sócia minoritária, mas com atuação intensa em vendas, marketing e governança, aplicando disciplina típica do private equity no universo de growth, um diferencial competitivo importante frente à concorrência. A estratégia privilegia fundos mais concentrados, de 6 a 10 empresas, com cheque entre 15 a 50 milhões de reais e um portfólio já mapeado antes do fechamento da captação. O movimento acompanha tendências globais. Players como a Goldman Sachs, inclusive que nós falamos da Goldman na semana passada, firmaram apostas pesadas em fundo de secundárias lá nos Estados Unidos, aproveitando esse novo ciclo do VC, em que a liquidez é artigo raro e oportunidades surgem na reprecificação dos ativos. A Aurea joga esse jogo desde 2018, né? Então ela está começando a colher o que ela plantou. Não adianta a gente ficar nessa posição de tentar encontrar qual que é a próxima grande sacada. Eles agora estão vendo o seguinte, com essa, talvez, mudança na janela de liquidez, tem muita gente com participações nas empresas, fundos, investidores, que estão querendo, Aninha, receber talvez o valor do muito corrigido, talvez receber 2, 3x. Por quê? Porque não tem a mesma paciência que os fundadores vão ter para passar por essas barrigas, às vezes 2, 3 anos de uma maré que veio mudando um pouquinho o nosso mercado. A gente teve ela depois, quando a gente viveu o inverno das startups. Então, pessoal, quem já entende esse ciclo já sabe, né? Os grandes retornos são feitos quando a gente tem a compra certa e não só quando a gente tem uma venda fácil. Não adianta a gente só ficar esperando esse grande momento. Enquanto muita gente está parada e esperando grandes janelas de IPO se reabrirem, etc., o M&A está ali, ó, cravando bonitinho, crescendo semestre a semestre, um monte de gente dentro das startups que já não está mais na operação, querendo vender suas posições, redes de investimento também, com esses aportes feitos 4, 5 anos atrás, e a Aurea agora está aproveitando a oportunidade para lançar mais esse fundo, porque a gente falou disso algumas semanas também, já teve um outro fundo, se não me engano, que a gente divulgou, que estava se posicionando em relação a isso. Eu acho que o Muritiba me mandou alguma coisa relacionada à headline, que estava relacionado também a secundárias. Então, o mercado brasileiro está se mexendo um ano e meio depois dos Estados Unidos. Antigamente, isso levava 3, 4 anos para a gente ver o movimento aqui, ou seja, cada vez mais conectados com as tendências globais, como você citou, o Goldman Sachs, Aninha. Exatamente. Essas foram as nossas notícias da semana, então você também sai na frente aqui com a gente no Big Deals, muito bem informado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Lembrando que toda sexta-feira estamos aqui com notícias da semana e ao longo da semana a gente também está com outros conteúdos sobre o mercado de Venture Capital nas nossas redes sociais, @investidoresvc, para você acompanhar. Inclusive, a gente se vê na semana que vem com mais conteúdo. Até lá! Até lá, pessoal!